pessoal, nós estamos aqui novamente no... Ai, meu Deus, já vou causar um acidente já de início, né? A desastrada. Bora conversar. Coisa Arada de hoje tem 2 convidados para lá de especiais para falar sobre um tema que, na minha opinião, não existe outro tão atual e tão relevante na vida das pessoas. Tá aqui comigo hoje a doutora Raquel Luísa Pereira Carnim, doutora em Química, olha só, e ela possui mais de 25 anos, né? Ler as coisas é uma confusão na minha cabeça, eu achei possui uma palavra que não combina muito contigo, porque na real ela tem 25 anos de estudos na utilização de resíduos em vários processos. Sim. Né? E o Luiz Delfino, Dr. Luiz Delfino de Bittencourt Miranda Filho. Eu só falo os nomes completos dos meus amigos nessas ocasiões, né? Quando a gente se encontra na apresentação. Porque para mim é a minha amiga Raquel, meu amigo Luiz. O Luiz, ele é advogado, graduado em Direito e também atua há muito tempo já com soluções ambientais. Incomodado nessa causa. E a gente entende, pessoal, que a gente tem que falar mais sobre isso, porque vocês estão vendo o que está acontecendo aí, né? Até ontem se falava que essa questão de discutir meio ambiente, ela se reduzia a um número pequeno de pessoas ambientalistas, ideários da causa, nananã. Hoje, as pessoas estão se dando conta que os efeitos climáticos que nós estamos vivendo, secas em algumas regiões, alagamentos em outras, estão acontecendo de forma absolutamente imprevisível e impactando, sem dúvida nenhuma, todas as pessoas do planeta. Esses tempos eu estava contando, Luiz, num curto espaço de tempo, assim, de poucos meses, nós tivemos efeitos climáticos em todas as regiões do mundo, do planeta. E assim, né? Terremotos, enchentes, secas, problemas dramáticos que têm afetado a vida das pessoas. Aí, de um tempo para cá, a Raquel, ela botou na cabeça dela que ela ia se dedicar ao reaproveitamento de materiais. O que a gente pode fazer para evitar que o meio ambiente sofra um dano, né? Então, apresentados os meus amigos, nós já vamos começar o nosso bate-papo falando sobre isso. Sobre a importância, primeiro, do reaproveitamento de materiais, de bens, no geral, né? Incluindo, evidentemente, resíduos e pensando na sustentabilidade do nosso planeta. Eu queria muito ouvir um pouquinho do que a Raquel tem a dizer sobre isso e do que o Luiz tem a falar sobre isso também, para depois a gente entrar no negócio da DF, que eu vou explicar para vocês o que significa isso. Então, eu sempre tive essa inquietação de ver resíduos que poderiam ser utilizados em várias aplicações sendo aterrados. Então, isso me incomodava muito. E desde a minha graduação, mestrado e doutorado, só aumentava essa inquietação, porque o Brasil estava muito atrás dos outros países, principalmente Europa e Estados Unidos. A Suécia, por exemplo, há 30 anos já utiliza resíduos até na agricultura. Há 30 anos? Então, assim, e o nosso país muito atrás disso. Então, lá no meu mestrado, vendo, não, esse resíduo aqui, lá nos Estados Unidos, eles utilizam há 30 anos, por que aqui não pode? Aí não tinha legislação. Então, o órgão ambiental ele não se sentia seguro de aprovar projetos para a utilização de resíduos em vários processos sem uma legislação por trás. Então, o Luiz depois pode até abordar mais sobre isso, né? Como que o técnico do órgão ambiental, quais são as consequências, né? Se ele não tem uma legislação por trás para proteger. Então, daí eu trabalhei quase 20 anos na maior fundição do mundo, que fica em Joinville. E lá eu entrei focada para areia descartada de fundição. Só que indústria, vocês sabem como é que era. Tem mais esse resíduo, tem esse, pode estudar esse, pode... Então eu saí dessa empresa no final do ano de 2018. E naquele ano essa empresa teve um faturamento com vendas de resíduos na ordem de 4 milhões. Nossa. E antes ia tudo para aterro. Então, assim, tendo essa parceria com universidades, foi aumentando o leque. Tem esse resíduo, esse pode ser utilizado na indústria química, na indústria de fertilizantes, e assim foi aumentando o leque. Ô, Raquel, assim, antes da gente passar por isso, só pra gente, já que a gente entrou no negócio, né, no Chabu, que é a ADF,
Vamos explicar para as pessoas o que é isso, né? Vamos partir do princípio que uma pessoa que mora aqui no litoral, quem é de nunca ouviu Joinville, falar. o que é fundição? O que é? Para qual é essa indústria, né? Que tipo de produto ela traz e o que é de fato esse resíduo? Explica Então, isso aí para as pessoas o que é uma fundição? Né? Nada mais é do que uma grande recicladora, porque ela pega metais da sociedade, que é um resíduo, derrete, vou falar bem popularmente, né? Derrete e transforma em outro produto. No caso, nessa empresa que eu trabalhava, são peças automotivas. A maioria das fundições fornecem para as indústrias automotivas. Então, aí, para fazer assim, esse metal... Raquel, mas assim, para deixar... Não é só a indústria automotiva. Muito do que a gente tem na casa, peças para eletrodomésticos. Panelas, tudo por que exemplo. aqui teve processo de grelhas. Tudo passa por um processo de fundição. Tudo que a gente consome. Tudo. Tu olha para tua casa assim no entorno, tu vai olhar, o meu fogão tem alguma coisa que foi fundida, passou por um processo metalúrgico. Direta ou indiretamente. A gente está falando da indústria da metalurgia, pessoal, né? É isso, né, Raquel? Exatamente. Joinville é o polo metalúrgico do Brasil. Então, aí para fundir essa peça, eu preciso de um molde. E esse molde é formado de areia. Então, dentro desse molde tem a areia de moldagem, que o que é areia de moldagem? É uma areia de sílica, mais bentonita, que é uma argila nobre, e pó de carvão mineral. Precisa dessa composição. Dentro desse molde também vai o macho, que é formado só por areia de sílica e uma resina orgânica. Por quê? Porque o macho tem que ter uma resistência maior, porque ele tem contato direto com o metal líquido a 1.400 graus Celsius. Guria, eu acho que no nosso podcast nós vamos botar umas imagenzinhas lá pro pessoal ver, né? Porque eu nunca tinha ido numa fundição, eu fui quando tu me levou. A gente vê alguma coisa na televisão, mas é muito massa. É como se fosse uma forma, entendeu? Sabe essas formas de bolo aí? Sim. Tu quer essa peça. Por que tem que ser com essa areia que a Raquel tá explicando, gente? Porque isso recebe esse ferro derretido, vamos dizer assim, naquela forminha, e se não for um negócio muito robusto, ela vai sair a peça imperfeita. Então, por isso que ela tem que ter essa composição com esses elementos químicos aí que a Raquel explicou. Então, vem aquela coisa queimando assim, né? Aquele líquido, aquele ferro derretido queimando, ele entra na forminha. Vamos achar, Pet, essas imagens para botar aí no podcast. E aí formou aquela peça que ela é fundamental para a nossa vida hoje, para a vida de todo mundo. E aí, bom, esse molde, depois de ser usado várias vezes, ele vai ser descartado, não usa mais Eu tenho que tirar aquela peça que foi fundida ali, né, solidificou, tirar lá de dentro desse molde. Então, eu desmoldo. Aí que se fala a areia descartada de fundição. Na desmoldagem, e as duas areias se misturam, moldagem e macharia. Eu tenho que descartar essa areia. Ela tem que ser jogada fora. Recircula várias vezes pelo processo, chega um momento que ela tem que ser descartada. Então, é nesse momento que é gerada a areia descartada de fundição. Que, historicamente, no Brasil, ela sempre foi pro lixo. Sabe o lixão, onde vai o lixo de todo mundo? Vai para lá. Aterro. Vai pro aterro, entendeu? É um catatal de areia, muito volume, negócio sobrenatural, que vai para lá e ponto. Aí, de uns tempos para cá, o mundo... Outros países descobriram, por meio da ciência, né, Raquel? Exatamente. Que esse elemento era aproveitado. Mas a gente tem que fazer uma pausa aqui. O lixo, ele virou um grande negócio desde o início dos anos 2000, tá? Do começo dos anos 2000. Então, ele virou um business. Até aquele momento, até ali o começo dos anos 2000, inclusive em Joinville isso acontecia, eles faziam o quê? Eles pegavam essa areia, porque o problema da ADF, ela é um problema mundial. E, assim, um método de fazer função, ele ainda é o mesmo que se utilizava desde os primórdios. Nunca mudou, entendeu? A gente aprimorou pouca coisa nesse sentido. A tecnologia não mudou a forma de moldagem, porque ainda é muito barato e a gente tem muito recurso natural para fazer esse tipo de molde. Então, o que acontece? A partir dos anos antes disso, até o início dos anos 2000, fazia assim, a fundição pegava e jogava no quintal de casa, aterrava aí o terreno do vizinho e tudo mais. Só que a partir dos anos 2000, isso virou um grande business, virou um grande negócio. E aí eles encontraram a solução da seguinte forma: vamos colocar isso para um aterro industrial. Ok. Nos aterros, como a geração é absurda, porque como a gente falou aqui,
tudo depende de fundição, tudo. Qualquer coisa que, direto ou indiretamente, depende de um processo de fundição. Então, como essa geração é absurda, ela é muito alta, criou-se, não se estimulou a criação de soluções para não jogar para o aterro, já que é um grande negócio para quem tem um aterro receber financeiramente, ou seja, cobrar das funções para receber esse tipo de material. Então a gente tem aí 23 anos, mais ou menos, de estagnado, tá? Onde é um grande negócio jogar lixo, jogar um material nobre no lixo. Tá? Só fazer essa ressalva, porque na verdade não foi nem que quer se jogar no lixo, é que não houve estímulo mesmo, até que Santa Catarina mudou isso, mas não houve estímulo e não há nem interesse que isso seja assim, real mesmo, não tem muito interesse que seja, porque alguém vai perder, então não tem interesse que se tire esse material do aterro. Vocês estão entendendo, pessoal, que tem um interesse comercial no pano de fundo disso aí? Porque olha só, eu acho que é legal até, Luiz, a gente falar alguma coisa de números para as pessoas entenderem, né? Agora, recentemente, teve uma discussão que aconteceu no Paraná. Se não me falha a memória, o Estado produzia anualmente cerca de 150 mil toneladas de areia descartada de fundição. Por ano. No Brasil, por ano. No Brasil, esse número é aproximadamente 3 milhões de toneladas por ano. Isso. Vocês têm noção o que é isso, né? 3 milhões de toneladas. Botem aí a cabecinha de vocês imaginar o que é isso. E esses resíduos usados em construções... Porque o que se faz com essa areia aí? O que dá de fazer? Ela tratada, pessoal, ela pode virar asfalto, ela pode pavimentar uma rua, ela pode fazer um paver, ela pode fazer uma parede de casa, ela vira um material que é... Pista de avião, estacionamento... cerâmica. É um cimento, é isso aí. Ela pode ser usada no processo produtivo da construção civil. Tá? A questão é que é o seguinte... Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá de 2010, tá? Então, existe um roteirinho que tem que seguir, que é o seguinte, olha, vamos fazer tomar algumas medidas para que o aterro seja a última opção, ok? Mas ele não é específico. Aí deixou para os estados legislarem a respeito disso. Santa Catarina, aí com a ajuda da doutora Raquel, tal, foi pioneira nesse sentido. Então, o primeiro estado do Brasil a desenvolver uma legislação específica para areia descartada de fundição foi Santa Catarina. Ela começou lá atrás com instrução normativa, resolução, claro, mas até virar uma legislação mesmo, demorou um tempo. Em 2018, ela... Foi a primeira lei aprovada. Ela foi a primeira lei aprovada. E aí a gente começou a conseguir, de forma técnica, utilizar esse material. Contudo, né, aí a deputada também sabe bem disso, né? Uma coisa é aprovar a lei, né? Outra coisa é convencer o órgão técnico de que, olha, o legislador decidiu, isso aqui já está resolvido. Então, assim, aí o próprio sistema foi criando empecilhos para que isso não seja, para que não, e assim, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu acompanho essa pauta no IMA com esses dois aí, tá? E assim, ó, esquece política. Arranca de perto o governador, não tem nada a ver com isso. A gente já passou vários governos, né? Sim. A Raquel, para vocês terem esse entendimento e saber quem é que é a Raquel, ela já escreveu um monte de artigos, livros e tudo mais. E o Luiz também, assim, é um indignado da vida. Ele é um idealista, eu digo isso sempre. Porque, assim, ó, a gente fica puto, desculpa a palavra, mas é isso. Por que uma coisa que está clara, que era para todo mundo... Pensa, tem uma areia que se tu pegar essa areia e botar para construção civil, no lugar de tu ter que... Além de tu parar de pagar para botar ela dentro de um aterro que vai continuar fazendo dano ao meio ambiente, porque o aterro é isso, ele não elimina, ele não evapora o lixo, o lixo vai para lá e aí ele fica, além de... E você paga ainda por isso. A empresa de fundição, por exemplo, eu tenho um caminhão de areia de fundição, descartada de fundição, que vai para o aterro. Isso custa dinheiro. Eu tenho que pagar por esse serviço. A média é de R$150 a R$200 a tonelada. Então, uma fundição em São Paulo relatou que está pagando R$400 por tonelada. Imagina, R$400 a tonelada, para você 150 a R$400 para tu pegar e botar num aterro que vai continuar produzindo. Uma fundição média gera 1.000 toneladas mês. Então faz a conta. 1.000 toneladas mês a... 150? Dá o quê? Quanto? 150 mil. 150 mil. Assim, ó... Dinheiro jogado no lixo. É uma dinheirama, né? E aí, só uma conta aqui, então, que é números. Então vamos falar de números aqui. Só
O material hoje, quando ele é utilizado para construção civil, ele é doado. E eu ia chegar nessa parte, eu ia bem falar isso. Aí tu vê, se tu vai vender o material, aliás, se tu vai descartar o material, tu tem que pagar por ele, pagar caro. É justo dizer que Santa Catarina gasta, as empresas catarinenses gastam mais de 5 milhões de reais por ano. Muito mais. Muito mais, 5, 10, eu não sei, eu sou Mas ruim de matemática. faz uma conta aí de só Santa Joinville, o Polo Norte, só Joinville ali é chuta um valor. 8 milhões. Tá. Então vamos dizer que Santa Catarina, ela mais de 10 milhões por ano. Por favor, por aí. O que isso significa? Mais 10 milhões por ano vai para o lixo, certo? Dessa areia de fundição. O que isso significa? Que cada produto que a gente consome custa 10 milhões a mais para nós. Se eu posso reaproveitar, e a gente tem lei estadual para isso, se eu posso reaproveitar esse material, eu pego, eu dou de graça para a construção civil, para a indústria da construção. Esse custo ele não vai zerar, porque o transporte continua existindo, sim, né? sim. Então ele continua existindo o transporte e aí tem as condições técnicas de aplicação. Então, por exemplo, um desafio que a gente tem hoje lá no aeroparque que a gente está auxiliando, né, prestando consultoria, é que a gente percebeu que o maquinário estraga muito mais, porque essa areia ela é muito abrasiva. Entendi. Mas tudo bem, mesmo assim, 70% desse valor aí, Perfeito. tu economiza. Então, 7 milhões aí tu tem de economia. Então, eu vou economizar 70% do valor, beleza. Aí, o que eu faço? Eu dou essa areia para a construção civil, ela processa e reutiliza no nosso ambiente sem nenhum dano ambiental. Nenhum dano ambiental e nenhum perigo para a saúde humana. Isso é o mais importante, que a grande questão é ideológica aqui, tá? A gente tem, infelizmente, isso é uma verdade, tá? A gente tem um paradigma que é o seguinte, tem gente que acredita que a Terra é plana. Eu não consigo argumentar com essas pessoas. Então, quando a ciência mostra para mim que... E aí, eu estou falando isso pelas pesquisas, pelos estudos. Quando a ciência fala para mim, olha, utilizar areia descartada de fundição é seguro para a vida humana, ela é boa, ela faz sentido e ela é boa para a natureza, e aí chega uma pessoa e fala assim, não, mas eu acho que não, ela acredita que a Terra é plana, eu não tenho como argumentar, entendeu? Eu não consigo contra-argumentar, porque ela vai contra a ciência. Então, assim, os universitários vão lá, fazem estudos, as faculdades, tese de mestrado, doutorado, explica, o legislador vai lá, vamos analisar, faz uma lei, mas quando chega no cara que assina a autorização ambiental, não são todos, Santa Catarina nós temos excelentes técnicos, é bem importante que se diga isso, tá? Mas quando chega ali, aí o que acontece? Existe uma questão ideológica. E aí essa questão ideológica eu não consigo superar. Para vocês entenderem por que tem esse drama aí, pessoal, porque cada vez que uma obra vai utilizar ADF, areia descartada de fundição, esta obra, diferente do que acontece com o uso tradicional do cimento e tudo mais, ela exige uma licença ambiental. Isso. Que só é derrogada pelo IMA. Isso. Nenhuma, assim, Bombinhas, por exemplo, tem um instituto ambiental. Se tivesse uma fundição aqui, ela não pode fazer a gestão disso, porque a competência é exclusiva do IMA. Do Estado, isso mesmo. Tá? Aí o que acontece? Aí, assim, nós temos o IMA em Joinville, nós temos em Itajaí, nós temos em Blumenau, nós temos em Chapecó, em Jaraguá, em várias cidades, certo? Certo. Conforme a cabeça, mesmo tendo uma lei dizendo que a gente pode reaproveitar a ADF desde 2018, quando chega na análise técnica, cada técnico de cada lugar tem uma interpretação. Para ter uma ideia, nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina transitada em julgado determinando que o IMA siga a legislação. E mesmo assim o órgão ambiental ignora. Mas, aí chega uma hora que... Por que não judicializa toda? Vamos judicializar, vamos entrar com ação judicial. Porque daí para o empreendedor... como é que eu vou chegar para o empreendedor e falar o seguinte, não, na pior das hipóteses, eu entro com ação judicial. Eu tô fora. Principalmente porque questão ambiental é ruim. E se para o empreendedor isso fica ruim para todo mundo, porque tu acaba encarecendo toda a cadeia. Atrasa a obra, tem a questão do compliance. Exatamente. Uma empresa grande hoje, pessoal, eu estava falando esses dias com um amigo meu que trabalha na JBS. Eu perguntando para ele, eles inauguraram há pouco tempo, o ano passado, uma fábrica em... Meu Deus, que cidade que era? Jesus Cristo, deixa eu me lembrar. Eu tive junto, aqui no oeste de Santa Catarina, eles recebem o óleo de cozinha, descartado esse aí, e tratam todo esse óleo. Eu disse, cara, me explica, né? Além de... Por que essa preocupação ambiental tão forte da empresa? Eles, Paula, nós não estamos fazendo isso só porque a gente tem consciência ambiental, porque a gente é bonzinho.
as grandes empresas do mundo não vão vender se elas não se adaptarem e se elas não entregarem resultados ambientais satisfatórios para o planeta, porque é isso que tem se cobrado nos grandes negócios. Mas aí é que está a questão, assim, para vocês entenderem qual é o drama do momento. Vocês já conheceram aí esse processo da cadeia da fundição. A gente tem um descarte dela. Esse descarte podia ser enormemente estimulado e aproveitado. Nós temos lei para isso. Vocês estão conhecendo a mulher que desbravou esse território, esse campo, no Brasil, pessoal. A Raquel não é pouca coisa, não. Fiquei até... Não, eu vou até fazer aqui uma propaganda dela, porque ela não gosta, mas é verdade. No mundo, existem 2 pessoas que são especialistas nesse assunto. Um é um americano e outra é ela. E os 2 são amigos. Então, assim, os 2 dominam o negócio no mundo, tá? Não é, assim, só o Brasil. Tá? Isso é até uma coisa importante de falar. De acordo com a BIFA, que é a Associação Brasileira de Indústria de Fundição, nos próximos anos, as fundições vão arrebentar de produção, ou seja, a geração de resíduo vai aumentar ainda. Por quê? Porque na Europa a energia está muito caro e fazer processo de fundição precisa de muita energia. E aí isso a gente tem até de sobra nesse sentido. A nossa energia ainda é abundante e é viável, né? Claro, a gente tem outros países aí, como Índia e China, que também produzem bastante, mas o Brasil é um polo que não pode ser descartado. Então, tem gente fazendo fundição, iniciando fundição. Tá? Então esse resíduo ele vai explodir ainda, ele vai aumentar a geração dele nos próximos anos. Então, esse negócio de bora conversar coisa arada, claro que nós estamos conversando aqui, as pessoas da rede social não interagem com a gente no meio do podcast, mas assim, qual é o objetivo de trazer essas discussões? É para que vocês, quando assistam esse tema, comecem a se perguntar assim, tá, mas o que eu tenho a ver com essa parrela aí? Qual é o meu papel como cidadão? O que eu posso fazer a respeito disso? Eu falo para a Raquel e para o Luiz, desde que a gente se conheceu, tem uns 4 anos já? Por aí. Tem uns 4 anos que nós vamos em reunião no IMA. Nós já devemos ter ido em umas 487 reuniões. Assim. E cada vez... Para explicar o óbvio. Para explicar a mesma coisa. Até porque é importante falar isso também. Para que não pairem dúvidas, quando foi desenvolvida a legislação, o legislador, né, a Assembleia, a LESC ali, e todo mundo as câmaras técnicas, eles criaram passo a passo. Então, assim, como é que a gente vai fazer para facilitar a vida dos outros? Lá uma receita de bolo. Tem uma receita. Então, assim, nessa legislação, que é 17479, tem um passo a passo de como que o técnico ambiental tem que seguir para... A, B mais C mais E igual a isso aqui. Beleza. Então, ali estão as condições técnicas que devem ser exigidas. Já tem decisão judicial, inclusive, reforçando isso, mas tudo bem, não vou nem entrar no tema. O técnico ambiental, em geral, ignora, entendeu? E aí até piorou, assim, que tem uma questão, é um entendimento daí jurídico meu, tá? Se a legislação é especial, e daí, só para seguir uma linha lógica, assim, dentro do mundo jurídico, existe uma hierarquia das normas. Então, a gente tem lá a Constituição, tal. A lei especial, ela prevalece sempre sobre a norma geral. Então, eu não tenho, por exemplo, legislação específica para resíduo de vidro em Santa Catarina. Então, mas se eu quiser fazer alguma coisa com vidro, eu vou ter que pedir para o órgão ambiental uma autorização para utilizar com esse resíduo. E aí, o que vai acontecer? Tem umas resoluções, umas instruções administrativas dentro do IMA que vão me dar essa direção e eles vão me autorizar ou não utilizar. Uhum. Quando eu tenho uma legislação especial, eu não preciso do IMA. Porque ela já está regulamentada, entendeu? Assim também manda a lei federal. O que Santa Catarina fez? Vamos deixar mastigado. E tá assim, mastigado. O que o IMA foi lá e fez? Criou uma portaria em cima de uma legislação especial. Ou seja, ele regulamentou aquilo que já é regulamentado. Aí é uma questão, é uma opinião aqui profissional minha, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Tá? Não faz sentido você regulamentar, você invadiu a competência do legislador que falou, não, quem determina isso somos nós, a gente já resolveu, o IMA inclusive foi chamado para avaliar a situação, avaliou, a legislação foi aprovada, então a partir daqui a gente tem que aprovar. Mas tá tudo bem, isso é uma questão que é discutível, a gente, dentro da área do direito todo mundo sabe, né? O direito é muito subjetivo, tem para lá e para cá, mas não faz muito sentido. O fato é que, por questões ideológicas, Santa Catarina deixa de ter benefícios absurdos, porque nós somos um polo industrial
enorme de função, tá? E eu não posso, muita gente pergunta, eu não posso, empresa grande já me perguntou isso, eu não posso pegar essa areia, colocar num container e levar lá para São Paulo, para o Nordeste, tá? Não dá, porque daí fica muito caro o transporte. Como ela compete com um material que também é barato, né? A areia de fundição ela vai competir com o quê? Com o próprio material da construção civil que tem à exposição. Então eu não posso... Com areia virgem, né? Eu não posso deixar isso mais caro do que já tem no mercado e que eu não tenho nem condicionante ambiental. Claro. Por isso que ela tem que ser doada. Porque se ela for cobrada, como já tem o custo de execução e tudo mais, e ela análise, não vai competir. Porque é importante que as pessoas saibam, a areia descartada de fundição, para ela ser utilizada, ela tem que sofrer uma análise química para ver se ela está de acordo com as questões ambientais. Verificar se não é um resíduo perigoso, se ela pode ser aplicada naquele processo. Por exemplo, eu vou construir um aeroporto. Ela atende os requisitos dessa aplicação, aí precisa de algumas análises específicas. Então, tudo isso é colocado no projeto que o IMA analisa, aprova ou não. A gente fez por conta própria, tá? Sem exigência nenhuma. A gente vai no aeródromo que a gente está, aeroparque que a gente está utilizando a areia de fundição lá. A gente fez postos de monitoramento, tanto de água subterrânea, enfim, do solo, de tudo, né? Porque todo mundo tem algumas pessoas que acreditam em terra plana, né? Que vão falar, não, mas isso contamina o solo e tal. Então tá bom, a gente vai fazer o antes e o depois. E aí, sabe qual foi o resultado? Não teve, zero. Por quê? Porque o que tem ali? Areia de sílica, bentonita, que é argila, pó de carvão mineral, todas vêm da natureza, do solo. Vocês estão entendendo, né, gente? Assim, existem estudos muito sólidos, muito robustos, que dizem que a gente pode aproveitar esse resíduo e fazer dele algo bom, né? Com menos impacto e barateando também o serviço da construção civil. Esse é o nosso propósito. Por que a gente está tratando desse tema aqui? Porque é muito louco, né? Embora a indústria metal-mecânica, né, a metalurgia, ela esteja presente em nossas vidas, a gente não para pensar sobre isso. Não existe nenhum dos 7 milhões de catarinenses que não faz uso dos serviços dessa indústria. Exatamente. E não existe ninguém que está livre dessa discussão. Prestem atenção no que eu estou falando. Onde eu estava dizendo, o que eu tenho a ver com a parrela? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque a gente, pessoal, a gente consome esse bem. Esse resíduo não é responsabilidade só da indústria metal-mecânica, da indústria de transformação. É nossa, porque a gente que se utiliza daquele material que é trazido lá. Ele só não é útil para fazer peça mais, mas ele pode ser utilizado para fazer um monte de outra coisa. Não, por isso que eu digo, aí a gente não pode simplesmente fazer de conta, esse problema não é meu. Esse problema não é meu, é nosso. Nós, todos catarinenses aqui, nós temos, imagina, é que a gente, santo de casa não faz milagre, né, Raquel? É uma tristeza isso. A gente tem uma das mentes mais brilhantes no mundo sobre areia de fundição, areia descartada de fundição. Ela desenvolveu uma legislação, essa lei foi aprovada em 2018 e a gente hoje não consegue aplicá-la na sua totalidade. Com esse podcast, nós vamos fazer uma campanha, né, para ajudar até os nossos amigos do IMA, a Sheila, a equipe técnica que nos atende com muita honra. Olha, enfim, a gente não pode reclamar do diálogo. Assim, não, isso não. A gente tem sido muito bem recebido, muito bem acolhido sempre, mas como essa portaria já é pretérita, nós vamos fazer, e aí eu já estou dizendo isso para vocês também no ar, um PSA. O que é um PSA? É uma proposta de sustação de um ato do Poder Executivo. Então, assim, se o governador vai lá e faz um decreto, ou o secretário de Estado, que a gente entende que ele é inaplicável. É o caso da portaria, porque a portaria só dificultou a nossa vida. Era para ela ajudar e ela só piorou. Então, o que a gente vai fazer? Mas ela piorou, desculpa, Paulinha, mas ela piorou, lembra, né, na reunião? Ela piorou só quando foi na parte técnica, na parte ideológica lá, entendeu? Claro. Vamos botar essa palavrinha aqui. Entendeu? Por isso que eu digo. Nós vamos propor uma proposta de sustação de ato que a nossa assessoria vai protocolar lá e vamos começar a discutir esse tema com os colegas na Leste com mais profundidade. E eu quero muito deixar essa dica, porque como está muito na moda, vamos dizer assim, mais que na moda, é necessário falar sobre meio ambiente, eu quero muito deixar para os professores dessa área, os professores do ensino fundamental, do ensino médio, trazerem esse tema para nós, porque a gente pode ser pioneiro. Aliás, pioneiro nós já fomos lá atrás, mas a gente pode ser um dos maiores protagonistas na defesa do meio ambiente aqui no que concerne a areia descartada de fundição, porque a gente é
um dos mais importantes polos do Brasil da indústria metal. É o maior do Brasil. Maior do Brasil, veja. Então a gente tem a maior obrigação, né? Também, exatamente. Por outro lado. E a gente sabe como fazer e a gente tem quem nos oriente em como fazer corretamente. Por isso que eu acho que esse tema... Eu fiquei pensando, eu fui aprender isso aí depois de velha, pessoal. Eu nunca tinha parado para pensar como que é o processo de indústria que me beneficia, como é... a gente sabe, a indústria metal mecânica e tal, mas eu não tinha ideia. A primeira vez que eu fui ouvir sobre ADF foi quando nós fomos apresentadas. E desde lá... Sou apaixonada por essa causa. Visitou a fundição, viu a areia, tocou na areia, pegou no molde. É bem legal. Tem uma questão pública aqui, pública não, como é que é? De utilidade pública, né? Que me deixa muito indignado até nesse sentido. É que está escrito lá na lei que a areia de fundição pode ser utilizada para fazer recrutamento e tubulação. Então, a gente tem o maior problema de saneamento é mundial, mas tudo bem, mas assim, no Brasil é absurdo, Santa né? Catarina é um dos estados que tem menos exatamente. Então... E a gente poderia usar... Gente, não é que eu poderia usar só o que está na produção. Eu posso pegar já o que está lá no aterro, lá de algumas funções que tem próprio aterro próprio. Eu poderia tirar deles e economizar aí, sei lá. Mas vai economizar 10% do que vai gastar. Mas 10% de 100 milhões é muita coisa. Mas ainda assim, isso é importante também. Mesmo com o custo de transporte da DF e com os exames, porque você tem que contratar um engenheiro químico para fazer essa análise. Mesmo assim... O uso dela é mais barato que a areia virgem. É mais barato, ela é mais eficaz, porque ela tem essa bentonita, então ela é mais eficaz. Tá? Ela é mais resistente, tu disse. Isso, ela compacta melhor. Ela é mais eficaz, ela não causa nenhum impacto ambiental. E aí, não sou eu que estou dizendo isso, é a ciência. E a gente está falando assim, de países como, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha é muito rigorosa na questão ambiental. E eles utilizam até na agricultura. Tá? Então, assim, a gente está falando... O que faz na agricultura com a... Pode substituir o fertilizante. E olha o preço do fertilizante. Sério? Com a guerra na Rússia. A gente tem problema com fertilizante. A gente não tem legislação para utilizar a ADF no fertilizante. Mas a gente sabe, através de estudos, que eu posso utilizar 30% da ADF para misturar no fertilizante e ela vai ter o mesmo... Eu participei da pesquisa que a Ipagre fez. A Ipagre de Itajaí cultivou alface e cenoura. O objetivo, na época, era desmistificar, mostrar que não ia causar dano ao solo e à planta. E nos surpreendeu essa pesquisa, porque, além de não causar dano, fez bem para a planta. Ela cresceu, ela se desenvolveu melhor do que aquela planta que não foi cultivada com ADF. Raquel, explica, vai chegar essa pergunta em algum momento, porque sempre tem alguém que vai vai pesquisar de alguma fake news aí e tal. Explica essa questão do fenol na areia descartada de fundição. Então, isso aí é uma lenda que inventaram, porque vai muito pouca resina ali que tem o fenol, no máximo 1% na composição, e quando o fenol ele volatiliza a mais de 200 graus Celsius, você recebe lá dentro do molde um metal que está a 1.400 graus Celsius. Queima tudo, evapora. Ou seja, esse fenol aí morre. Não existe mais ali. Então, Entendi. isso inventaram, né, as forças ocultas que eu brinco tanto, que quem vai perder se essa areia for utilizada na construção civil? É essa pessoa que fala essas besteiras. É esse setor, né, que não quer pessoal que tem os aterros de lixo. Exatamente. Aí vai deixar de receber 1, 2, 5, 10 milhões no ano. Com o nosso projeto lá em Joinville, lá em Guaramirim, eles perderam quanto já? Na ordem de 6 a 7 milhões. Então, aí, imagine, em Guaramirim vocês não estão perderam, eles deixaram de ganhar. Eu acho que também a gente não pode pensar, assim, o aterro, na minha avaliação, assim, é um mal necessário, porque a gente não consegue viver sem produzir lixo, né? Sim. A gente precisa ter a indústria os aterros nessa nova ordem, né? Como a Política Nacional de Resíduos Sólidos também ampara. Só que a lógica da política nacional é isso. Tudo aquilo que eu posso reaproveitar, vamos reaproveitar primeiro, pessoal. Numa conversa que tivemos com um grande aterro... aqui em Santa Catarina. É enorme, tá? Eu propus para eles, eu falei, na verdade, vocês estão perdendo dinheiro, porque o aterro é um grande laboratório. Exatamente. A Raquel conhece um monte de resíduos lá dentro que ela poderia utilizar
esse E material. ajudá-los, inclusive, a fazer Nossa. novas receitas. Não, né? e daria muito mais. Daria muito mais. Existe uma resina de tinta que ela é caríssima, ela é perigosa, então ela é É um caríssima. resíduo perigoso. É um resíduo perigoso, é caríssimo para jogar no aterro. Então o aterro é um absurdo para jogar esse material lá, porque ela tem que ter um controle. Eu consigo fazer paver, esse que vai para tua casa, sem utilizar água e nem cimento. Só essa Só, resina que é um só resíduo. usando essa resina. Nossa. Sabe quando que eles abriram as portas? Nunca. Não vão abrir, entendeu? Só se tiver alguém lá que for lá e arrombar. Porque não dá. Entendeu? Eles não vão abrir. E esse material poderia construir casa, conjunto habitacional aí, para as pessoas mais carentes. E assim, mas aí o paver não é tão bom, é até melhor. É uma resina que ela solidifica muito bem. Foram feitos testes? Foram. Tem patente já sobre isso. Já tem vários estudos, entendeu? Só que o que acontece? E esse resíduo tem suficiente no Brasil inteiro. Onde não tem fábrica de tinta no Brasil, todo mundo pinta a sua casa, não tem jeito. Isso sobra material, mas ele é jogado no lixo. Então a gente não está falando só de ADF, a gente está falando de um monte de resíduos que a gente poderia utilizar, não só na construção civil, mas em outros setores, que traria uma economia enorme para o consumidor final, tá? Mas a gente não pode, porque a gente tem ou uma questão ideológica, ou uma barreira legal, né? Ou alguns entraves que vão entrando aí no meio do caminho. E assim, eu vou dizer para vocês, né? Eu gosto, ultimamente eu falo muito sobre Guerra Fria, né? Eu acho que a gente vive um tempo de guerras frias, porque ninguém vira pra gente e diz assim, os argumentos de reaproveitamento da ADF são tão irrefutavelmente sólidos que ninguém consegue dizer que não concorda com a gente. É a coisa mais engraçada. A gente vai nas reuniões, aí o Luiz e a Raquel sabe disso. A gente fala, não, tu tem razão, mas existe uma guerra fria, silenciosa, uma força oculta que vem não sei de onde e não deixa o negócio desenvolver. E aí, saindo um pouco do plano da inocência, da ingenuidade, que eu ainda tenho um pouco de sair, a gente começa a se dar conta. É porque existe uma outra indústria, Claro. um outro mercado econômico que não quer que esse negócio dê certo, porque vai perder. É isso que eu estou querendo explicar para vocês. Nós não queremos aqui nos posicionar contra esse ou contra aquele. Não, os aterros são e têm um papel estratégico ainda. Enquanto a gente não tiver amadurecimento social, nós somos dependentes deles. Mas naquilo que a gente já aprendeu a reaproveitar, tem que ser feito. E tem que ter uma mão mais dura no Estado nesse sentido. Na minha avaliação, o que ajuda? Para que serve o nosso podcast? O conhecimento, ele é libertador, Informar, né? divulgar. Quando Conhecimento é libertador. A gente está trazendo esse assunto aí para falar para vocês que assim, é simples. Eu quero que a juventude catarinense se dê conta que existe um resíduo passível de ser aproveitável e assim, dizer para vocês que outros estados também já estão saindo na nossa frente. Porque lá em 1900 Batatinha, começa com a Raquel, mas vários estados, né, Raquel, já tem legislação para Paraná, recentemente Minas Gerais, Rio Grande do Sul está na frente do gol. São Paulo também já tem uma mais antiga, mas agora eles estão ampliando. São Paulo já faz, né, paver e tal. São Paulo tem um ponto importante aqui, né, que é a questão econômica. Até foi a minha grande revolta em relação à portaria do IMA, porque é o seguinte, a portaria do IMA fez com que o pequeno empresário não pudesse utilizar. Só as grandes empresas, só as grandes corporações podem utilizar e descartar de função, tem que ser grandes empreendimentos. E aí a gente sabe que, 99% das empresas do Brasil são pequenas e médias, entendeu? Então, eu acabei encarecendo, na verdade, sim, eu barateei para quem já está grande e eu dificultei para quem poderia utilizar em pequena escala. E pulverizando isso faz mais sentido, porque, por exemplo, eu tenho um polo industrial de função lá em Criciúma, naquela região lá sul do estado, que eles geram pequenas quantidades de areia, 60 toneladas, 50, cada função é pouca coisa. Tem uma que gera 2.000, mas é uma isolada. Eu não consigo utilizar lá, por quê? Porque o empreendedor, ele não pode, ele depende do material, ele depende de receber o material conforme vem gerando na produção. Então, se eu vou fazer uma obra muito grande, eu preciso de muita areia, muito produto. Entendi. Como lá gera pouquinho, o cara fala, eu não posso te esperar. Não é que eu não quero, é que eu não posso te esperar. Mas se eu fosse usar para uma obra pequena, ele poderia. Mas eu não consigo. Por quê? Porque a portaria, nesse sentido, não está expresso isso, mas de uma outra forma, ela bloqueia. Ou seja, ela impede que o pequeno e o médio consiga reduzir o custo dele, mas o grandão consegue, entendeu? Ô, pessoal,
Ai, eu fico tão triste quando tem que acabar, porque, né? A gente fala de um assunto que provoca os nossos sentidos, mas assim, ó, nós não vamos parar por aí, tá? Eu tava até pensando aqui, tu falando, eu já fui viajando, né? Tu viu que uma hora assim, ó, minha mente fugiu. E eu fiquei pensando, nós podia bolar uma espécie de concurso de redação pra garotada, vocês não acham? Tava eu aqui pensando com meus botões. A Raquel, ela vai fazer a seleção para nós? Faço, Junta adoro mais 3 leitura. amigos. A Raquel ama ler. Essa mulher não vive, ela não vive sem literatura, sem estudar. Olha que legal, né? Nós podíamos organizar um concurso de redação para alunos do ensino fundamental a partir do 5º ano. Ó, tema: o aproveitamento da areia descartada de fundição. O que nós vamos dar de presente para o primeiro lugar? Vamos combinar uma viagem, passar com essa criança alguns dias, 2, 3 dias, visitando as maiores empresas de fundição de Joinville. Não é massa? Leva 2 dias com autorização de pai direitinho. Nós vamos fazer 2 categorias. Vamos fazer os de 6º ao 9º e vamos fazer uma de ensino médio. Tá? O prêmio vocês já sabem. As 2 melhores redações do ensino fundamental. Né? Primeiro, segundo e terceiro. Ah, tu queres primeiro, segundo e terceiro? Sim. Tá. Então tá bom. Nós vamos levar essa garotada para Joinville. Uma passagem, um prato de comida, uma hospedagem, a gente arruma. Todos têm moto, todos têm carro, andam de ônibus, precisa de... Utiliza do produto que vem da metalurgia. Eu acho que é legal. Então tá, então nós vamos fazer isso aí. Para as crianças terem o que fazer nas férias. O concurso não vai ser no período regular, não, pessoal. Vai ser janeiro. Janeiro, fevereiro, que vocês não têm nada para fazer, só banho de mar e passeio. Só abrindo um parêntese, nós desenvolvemos vidro com areia descartada de fundição, porcelanato e por aí vai. Então, assim, eu participei de todas essas pesquisas e comparando lá com o que acontece nos Estados Unidos e Europa, e todas foram aprovadas. Que massa. Então, tem uma fundição lá em Joinville, que todo o pó de exaustão, que é desse processo de areia de moldagem, está indo para uma olaria há 2 anos. Que legal, Raquel. Olha o ganho. Todos estão ganhando. Mas assim, ó, gente, eu deixo aí essas provocações todas. Eu quero dizer para vocês que eu agradeço por demais a vinda de vocês aqui. Eles vieram lá de Joinville, tá, pessoal? Nesse trânsito caótico de uma segunda-feira terrível. 2 acidentes no trajeto. Uma função. Então, quero dizer que tem 2 questões para o encerramento que eu acho que valem a pena compartilhar com os meus amigos aí das redes sociais. Primeiro, é a grandeza da causa, né, pessoal? É a grandeza da causa. O homem, a mulher, a pessoa que não tem no seu espírito um pouquinho de amor à natureza, tudo isso que Deus nos deu de presente, eu não sei o que está fazendo aqui nesse plano, porque... Nem eu. Porque isso é nosso patrimônio, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o ar que a gente respira, com tudo no nosso entorno e com a nossa própria existência. E é importante que a gente dê a esse tema a atenção que merece. E a outra questão é que eu sempre falo para os meus amigos que eu não... Para as pessoas que me conhecem, que eu não consigo passar pela vida das pessoas impunemente, assim, né? E eu adoro vocês. Eu sou muito fã do Luiz. O Luiz é um cara muito objetivo nos seus argumentos. A Raquel, então, meu Deus do céu, né? A gente admira ela duplamente, porque a força da mulher também, quando a gente vê uma mulher muito sábia, né? Muito dona de si, e a Raquel do meu tamanho, né? Nós somos pequenininha, mas eu olho para ela, quando eu penso na Raquel, eu vejo uma mulher gigante, assim, pela firmeza que ela tem de propósito, e para mim é uma grande alegria receber vocês aqui. E a gente às vezes desanima, né? Às vezes a gente fica puto, como eu falei, a gente se rebela, mas eu tenho absoluta convicção que a gente está no caminho certo e a gente vai ter dias melhores aí para a questão da preservação ambiental e do uso correto da ADF no nosso estado. Eu termino dando parabéns a vocês. Obrigado. Parabéns mesmo por não desistirem da causa e contem comigo como madrinha de... só para dizer para vocês que cada vez que eu falo alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, vem alguém da assessoria, né? O Gabi, tá acabando o tempo, agora tem que entregar presente. Vocês não estão vendo em casa, mas eles vêm aqui atrás das câmeras. E eu já ia me esquecendo. Por isso que... Muito obrigado, Gabriel. Uma lembrancinha para você se levar para casa com todo carinho. Obrigado. Podcast. Obrigado, foi um prazer. Prazer meu. Nós vamos
tentar descobrir como é que faz caneca com areia de fundição, né? Isso também devia... Dá pra fazer? Sim, a cerâmica. Cerâmica, dá pra fazer? Obrigada, Paulinha. Vamos fazer... Isso aí é outra coisa, Pet. Já pensaram se a gente fazer canequinha de um produto totalmente reciclável? Mas eu quero muito agradecer a vocês. Deus nos abençoe. Valeu. Que abençoe vocês nessa causa. Obrigado, Luiz. E ó, vamos se despedindo. Bora conversar, coisa arada. Volta daqui a pouco mais. Tchau, tchau, gente.